Hoje à tarde, a Globo mostra para o Rio de Janeiro o jogo que deu o título da Libertadores para o Vasco contra o Barcelona de Guayaquil em 98. Um time que vinha embalado da conquista do Brasileirão um ano antes, mas que mudou a dupla de ataque. E a nova dupla também fez história. Nesse campo, a colheita de gols sempre foi generosa. Puxou pro baixinho, baixinho pegou. Edmundo de primeira. São Januário, terreno fértil para os artilheiros. Conta a história. Vai sair o milésimo, vai sair o milésimo. E dizem os números do Brasileirão, por exemplo. Olha o Edmundo, olha o Edmundo. De 1971 até 2019, os 3 primeiros goleadores são, pela ordem, Berto Dinamite, Romário e Edmundo, que marcaram a maioria desses gols com a camisa do Vasco. É gratificante saber, né, que eu também faço parte desse grupo. Tem momentos que o Vasco produziu grandes craques, grandes artilheiros. Na grande área, Edmundo busca espaço. Um desses momentos foi em 1997. É golaço! Quando o Vasco conquistou o tricampeonato brasileiro. 97 para mim foi a primeira vez que eu vi o Vasco ser campeão brasileiro. Então foi assim muito especial para mim. Explodiu mais de 94 mil pessoas no Maracanã. Naquele timaço, Edmundo e Evair reeditaram a dupla que já havia sido explosiva no Palmeiras. Foi um time que eu me lembro bem assim de comemorar muito gol. Memória boa do torcedor Fábio Porchat. Em 33 partidas, 69 gols, média de mais de 2 gols por jogo. Edmundo marcou 29 gols. Evair. Muitos deles com passes de um reinventado Evair, que sempre foi artilheiro por onde passou. Um pouco mais de área e ele um jogador mais pelos lados, de velocidade. Apesar que aquele ano eu saí um pouco mais e às vezes tinha que ir até o volante para marcar e ele ficava às vezes para puxar o contra-ataque na velocidade e fez muito bem. Tanto é que foi artilheiro da competição aquele ano. Tem um gol clássico que foi nos 4-1 em cima do Flamengo, onde o Evair sai, o Edmundo dá aquela puxada, recebe, faz a tabela com o Evair e encontra o espaço vazio para penetrar. Gol do Vasco, Edmundo. Gol! Pedrinho fez parte da era mais vitoriosa da história do Vasco, que começou ali, naquele título, e foi até o ano 2000. Mas nas temporadas seguintes, já sem a super dupla de ataque. Edmundo foi para a Itália, Evair não teve o contrato renovado e, magoado, deixou o São Januário. Ele sequer apareceu na foto oficial do time campeão. Eu não continuei no Vasco porque o Eurico Miranda resolveu que deveria abaixar meu salário. Eu gostaria muito de ter continuado sim, porque o trabalho era bom, né? E nós tínhamos aí a esperança de continuar com aquele nível de futebol que apresentou em 97. Com as saídas de Edmundo e Evair, chegaram Luizão e Donizete. E com eles, a caravela vascaína foi ainda mais longe. O clube conquistou o inédito título da Libertadores da América. O que pouca gente lembra é que os 2 substitutos sofreram no início. A campanha começou com 2 derrotas e um empate nas 3 primeiras rodadas. Apenas um gol marcado. Foi complicado, não foi fácil, a torcida já estava com o coração muito assim, pegado ao Edmundo, Evair. Eu gosto do Luizão, mas o Edmundo tem que voltar. Tem que voltar. Tem que voltar. Donizete estava no Corinthians e o jovem Luizão no La Corunha da Espanha. Nunca tinham jogado juntos. Donizete gostava de jogar mais pelos lados, eu mais centralizado. A maneira, assim, o nosso estilo de jogo parecido muito, né? Em busca da vitória, brigadora, os atacantes que brigavam muito. De fato, a força física, a velocidade, o compromisso tático deram ao Vasco, versão 98,
uma cara mais coletiva, com responsabilidades e protagonismo divididos. O diferencial das duplas, eu acho que a gente sempre sabia que o Edmundo poderia resolver quando tudo estivesse ruim. E em 98, eu acho que todo mundo apareceu um pouco mais, já porque não tinha a genialidade do Edmundo. Mesmo assim, o novo ataque teve uma influência animal. Edmundo, ao ser vendido para a Fiorentina, indicou o Luizão para a diretoria e quis que o Pantera Donizete fosse o seu substituto. Em várias conversas que nós tivemos, chegamos a um consenso de que eles eram os melhores substitutos, né? Aí o Edmundo falou assim para mim, olha, você vai ter que me substituir, que eu vou ser vendido e tal. Mas não seria tão simples assim. Havia um outro time na parada. Já estava praticamente certa a minha vinda pro Flamengo. Donizete e Edmundo moravam no mesmo condomínio, o que facilitou para o Vasco ter as portas mais abertas e barrar o rival. E aí, rapaz, no meu portão, lá por volta de 00:30, o interfone tocou, até meio preocupado, mas eu estava na sala até vendo um filme. Ninguém lembra o nome do filme, mas bem que poderia ser o Poderoso Chefão. Eu vi um gordinho lá e um magrinho. Eurico Miranda, na época, era o vice-presidente de futebol do Vasco e dava a essas disputas de contratações um ar de vitória do clube sobre os rivais. Esquece, Gávea, você vai se apresentar em januário. Eu falei, ué, mas e aí? Aí nada, amanhã, às 4 horas lá, apresentação do Pantera Vascaína. Eu falei, beleza. Donizete chegou, Luizão se apresentou. Não tem jeito, vamos arrebentar. Vascão! E o resto está guardado no coração vascaíno. Na inesquecível campanha, o Vasco marcou 17 gols, 12 feitos pela dupla. Olha o Donizete, as nossas movimentações eram movimentações inteligentes, não era uma movimentação feita assim de qualquer jeito. A gente nunca quis saber quem era o melhor, quem não era, então isso que ajudou bastante. Passou no meio de dois, bonita jogada, mais um foi driblado, outro! Donizete e Luizão vestiram outras camisas, conquistaram outros títulos, mas nunca mais jogaram no mesmo time. Eu brinco com todo mundo, no Vasco passaram atacantes melhores do que eu, do que o Donizete, mas quem ganhou o título mais importante da história do Vasco de atacante foi o Donizete. Acabou! Acabou! É campeão! O Vasco é campeão das Américas, é campeão da América do Sul em 1998. 22 anos depois, a Libertadores Vascaína, essa aí, de mãos dadas com a Cruz de Malta, segue com um brilho incrível. É o momento de glória maior do time do Vasco. Duplas inesquecíveis, né? Tanto Evair Edmundo quanto Donizete e Luizão. E não é todo mundo que tem a sorte de emplacar duas duplas assim, né? Uma sequência da outra conquistando títulos importantes.